Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, já atendendo os pedidos dos nossos irmãos e irmãs, que, claro, apresentam as suas intenções, também as suas ações de graças, porque acreditam no poder da oração, sabem, melhor dizendo, que a oração é aquilo que nos ajuda a viver cada vez mais plenos diante de Deus. Você sabe que a gente tem que começar sempre a pensar nisso, não é? A oração como um princípio fundamental da nossa vida para a gente poder estar mais próximo de Deus, não porque Deus precisa dessa nossa proximidade, mas porque nós nos sentimos melhor e até fortalecidos para as dificuldades que vão aparecendo na nossa vida. Muito bem, nós temos aqui o pedido da Inês Fátima Lopes da Silva de Carvalho, ela é de Amparo, no interior de São Paulo. Ela pede oração por João Alves, por Inês, Paulo Roberto e também por toda a sua família. Ela tornou-se sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado, viu? Inês, Deus te abençoe e que você continue sempre na fidelidade, participando sempre conosco aqui da Associação do Senhor Jesus. A Geni dos Santos Bisotto, ela é de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde, pede também por cura e libertação de todo mal. Pede pela graça de um trabalho para o José Carlos e também para o neto Bruno e por todos os seus familiares. Laudevina Luquete Franzão, ela é de Salto, no interior de São Paulo. Ela pede oração por ela mesma, por sua saúde e paz, pede também pela conversão, cura e libertação de José Moacir Marcucci e também por todos os seus familiares. Ela pede também a saúde e proteção por Miguel e Bruno, por Oscley, por Idalina e pede também por todos os seus familiares. A Maria Helena Fornazieri Moca, ela é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração pelo aniversário hoje do seu esposo, Wilfred Moca. Pelos estudos do filho Mateus, pede também pela saúde do irmão Francisco, Maria Helena e família, e pede também por todos os falecidos da família. Lá de Sobral, no Ceará, Francisca Zenaide do Nascimento, ela pede oração por Raimunda Nonata, ela pede por cura desta sua irmã. A Patrícia Alina Oliveira Santos, ela é de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, pede por suas necessidades, pede pela conversão e necessidades do marido Osiel de Matos dos Santos. Ela pede também saúde e proteção nos estudos e que vá bem à escola para o seu filho, João Vitor de Oliveira. E pede também por todos da sua família. Lá de Três Rios, no Rio de Janeiro, a Arlete Antônia Araújo Nascimento. Ela pede oração em especial pela sua filha, Liane, pelas suas necessidades e dificuldades e também pede por ela mesma e por toda a sua família e seus familiares. Do Rio de Janeiro, capital, a Ana Maria Camegal Muto. Ela pede oração por ela mesma, pela sua cura e libertação de todo mal. Ela pede também pela cura e libertação da sua filha Marcela, por toda a família e também pede por Plínio Muto. Daqui a pouco a gente continua lendo os pedidos de oração e digo a você, continue mandando seus pedidos para a gente poder ler aqui, para a gente poder apresentar a Deus, porque quando você coloca as suas intenções, a gente sabe que você, como nós, participa da mesma fé, acredita e tem as mesmas, eu diria, preocupações em relação à própria fé e também preocupação com as outras pessoas, principalmente aquelas que mais convivem com você. Então, por isso, continue participando, apresentando diante de Deus todas as suas intenções, todos os seus pedidos, tudo aquilo que é importante para você. A gente aqui vai lendo e vai apresentando diante de Deus tudo aquilo que é bom para todos nós. Uma coisa importante no programa de hoje é que nós queremos falar sobre essa questão das indulgências e das confissões, exatamente isso. Porque nós precisamos, até novembro deste ano, ter um pouco mais de clareza sobre o que são estas coisas. E já que nós temos que conversar sobre isso, por que não saber melhor os detalhes, aquilo que é importante para nós? Então, se você tiver dúvida, vai mandando que a gente vai tentando responder aquilo que é importante também para você, tá bom? E para a gente começar bem esse nosso bloco, nós vamos apresentar agora um VT para que você assista conosco, para já começar a entender um pouco essa questão do Ano da Misericórdia. Vamos começar, como se diz, desde o início mesmo. Acompanhe comigo. O Papa Francisco emitiu uma carta descrevendo alguns detalhes sobre o Ano Jubilar da Misericórdia, que começa no dia 8 de dezembro. Vai ser um período de graça e perdão. Na carta, ele afirma que, como o perdão não pode ser negado àqueles que se arrependeram, durante o Ano Jubilar da Misericórdia, o Papa vai permitir que sacerdotes diocesanos tenham o poder de absolver o pecado do aborto para as mulheres que realmente se arrependeram. Normalmente, sacerdotes só podem absolver este pecado com a permissão direta do seu bispo. Todos os fiéis são chamados a fazer uma peregrinação, literalmente para a Porta Santa, que será aberta em todas as catedrais ou paróquias designadas pelo bispo diocesano.
Para quem vai viajar para Roma, a Porta Santa vai estar também na cidade das 4 basílicas papais. A peregrinação pretende ser um sinal da verdadeira conversão para os pecados passados. A fim de receber a indulgência, ele vai ser vinculado aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia. Os idosos e doentes que têm pouca ou nenhuma mobilidade poderão ter a indulgência por receber a comunhão, ir à missa ou na oração comunitária. A carta também faz nota aos prisioneiros, que podem obter a indulgência nas capelas de suas prisões. O Papa diz na carta que o limite da cela pode simbolizar a passagem da Porta Santa. O ano jubilar da misericórdia não exclui ninguém. Fiéis que optarem por frequentar igrejas lideradas por padres da Fraternidade de São Pio X também vão receber a indulgência quando se confessarem com padres da mesma fraternidade. Isso apesar da indisposição que a fraternidade teve com a Igreja Católica. O propósito do ano jubilar é perdoar os pecados daqueles que verdadeiramente se arrependeram, para que eles possam fortalecer a sua fé e dar testemunho. Ele acontece de 8 de dezembro de 2015 a 20 de novembro de 2016. Olha, essa primeira explicação eu acho que é muito importante para a gente nesse vídeo que a gente viu, porque assim, a gente já começa a ter a noção exata, e a gente tem falado nisso aqui nos nossos programas, não só no programa Você Pode Ser Feliz, mas em outros programas da casa, no Eclésia, a gente sempre tem falado sobre essa questão do ano da misericórdia. Então, só para você situar um pouco, para a gente entrar nesse assunto de vez, no ano passado, a partir do dia 8 de dezembro, o Papa Francisco promulgou, a gente diz assim, o Ano da Misericórdia, com um documento, uma bula papal chamada, um documento explicando sobre este ano santo que nós vamos viver. E eu acredito, já é uma leitura muito particular, que o Papa ele tinha e tem essa visão de que todos nós precisamos participar da questão da misericórdia para entender um pouco mais, eu até diria, o amor que Deus tem por cada um de nós, compreender melhor como é que alguém pode amar uma outra pessoa tão gratuitamente, que até mesmo no caso de Deus, ofereceu o seu próprio Filho para que todos nós recebêssemos a remissão dos nossos pecados. Então o Papa Francisco, tomando tudo isso, assume este nosso ano, que nós já estamos vivendo, como o Ano Santo da Misericórdia. Uma coisa muito importante saber é o seguinte, que o Papa, nós temos a cada 25 anos, nós temos esse jubileu, um jubileu da misericórdia, onde nós recebemos as indulgências e tudo mais. Mas acontece que o Papa ele tem essa liberdade, vamos entender assim, de promulgar quando ele achar por bem um ano também jubilar, um ano nesse ano chamado de misericórdia. E ao longo deste ano, todos nós católicos somos convidados a viver mais plenamente aquilo que o Papa apresenta. Neste ano, por exemplo, misericórdia. E aí toda a nossa reflexão na nossa igreja, nas nossas liturgias, sempre vai estar voltada para isso. A misericórdia deve ser o ponto principal e essencial da nossa vida cristã. E aí é que eu acho interessante dentro daquilo que o Papa nos apresenta. No documento que ele promulgou, ele fala de uma coisa muito importante, que ele diz assim, olha, para que a gente conheça a misericórdia de Deus, ele apresenta assim, olha, saiam da rotina. Exatamente isso. Saia da rotina, do básico que você normalmente vive na sua comunidade paroquial, na sua comunidade de fé, na sua comunidade de vida. Procure sair daquilo que é comum para você. E por que o Papa diz isso? Normalmente nós ficamos numa zona de conforto que é o seguinte, eu vou à missa, participo do sacramento, participo da Eucaristia, dou a minha colaboração, pago o meu dízimo e vivo eternamente assim, dentro da minha religião. E assumo isso como uma proposta de vida, como um projeto de vida até. E é aí que eu acho que nós temos que entender aquilo que o Papa Francisco nos apresenta. Ele diz assim, isso é importante, obviamente, e a gente não pode desmerecer isso porque isso é o fundamento da nossa fé. Você que faz isso, ótimo, continue fazendo. Agora, o que o Papa diz? Olha, vamos sair disso? Vamos continuar desse jeito, mas vamos além daquilo que você está vivendo? E esse ir além, sair daquilo que é básico, é justamente, neste caso, receber um tempo diferente na nossa vida, que é a reflexão sobre a misericórdia. E aí o que o Papa apresenta? Você tem sido misericordioso com as pessoas? É claro que não é só apenas assim. Tem todo um documento que vem com muitos embasamentos teológicos, bíblicos, mas para dizer assim, atualizando para a nossa vida. Nós somos pessoas misericordiosas com os outros, é uma das coisas mais difíceis que normalmente nós aprendemos e conseguimos viver.
Sabe que às vezes nós precisamos, para mim é essa visão, remodelar o nosso jeito de ser e de nos comportar com as pessoas. Às vezes nós queremos muito dos outros, mas nós oferecemos muito pouco. E oferecemos pouco mesmo, porque a gente acaba achando que a misericórdia tem que ser de lá para cá, do outro para mim. Porque a gente sempre cai naquele princípio de que normalmente eu estou certo naquela convicção que eu tenho. Normalmente eu consigo de fato pensar aquilo que Deus pede exatamente. E nem sempre dou a entender que a misericórdia ela precisa partir de mim também. Porque todos nós precisamos viver isso. De alguma maneira ou de outra, sempre nos nossos relacionamentos, algumas coisas ficam meio conturbadas, difíceis, complicadas. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra que você não quis dar a importância que a outra pessoa entendeu que você desse, e a partir disso tudo se complica. Nós às vezes somos cheios de melindres, né? A pessoa não pode falar uma coisa que a gente já se ofende, a pessoa não pode corrigir determinada coisa que a gente já se ofende. Isso complica muito porque a gente vai impedindo que esse dado da misericórdia floresça ou seja suscitado em nosso coração e em nossa vida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, a gente hoje quer que você pense nessas coisas, né? A partir de mim também, claro, em primeiro lugar, como padre, pensar, será que eu não preciso ser mais misericordioso na paróquia onde eu estou, com as pessoas com quem eu estou convivendo, com as quais eu estou convivendo? Como é que eu tenho trabalhado isso no meu coração e na minha vida? Se o Papa Francisco apresenta isso como uma referência, por que é que a gente tem tanta dificuldade, neste caso, de trazer isso para a nossa vida pessoal, para os nossos relacionamentos e principalmente dentro da nossa comunidade? E é aí e por isso que eu gostaria de fazer um convite para você. Porque é um convite que eu tento fazer para mim também. Vamos pensar nessa questão da misericórdia como uma necessidade, não só uma necessidade para o ano da misericórdia, mas uma necessidade para a nossa vida. Às vezes nós fazemos tantos projetos e propósitos para a Semana Santa, a gente não come doce, não come chocolate, não faz visitas, aliás, faz visita aos doentes como proposta. Por que também a gente não fazer uma proposta de ser misericordioso? E a gente começa a ser misericordioso quando a gente tenta, pelo menos tenta, se colocar no lugar do outro. Por exemplo, se alguém sofre, está sofrendo doença física, eu me colocar, de fato, no lugar daquela pessoa. Sentir como que aquela pessoa estaria se sentindo hoje. Quais são as dificuldades que ela tem? Quais são as dificuldades de mobilidade que ela tem? Como é que fica tudo isso na vida dessa pessoa? E a partir disso, eu já vou vivendo a dimensão da misericórdia. E aí a gente começa a entender o seguinte, que viver a misericórdia não é só perdoar as pessoas. O perdão é um dado da misericórdia. Agora, a misericórdia também é você se colocar na vida do outro. Você tem um amigo muito grande, que é um amigo de longa data que está doente, e você não sabe como fazer para ajudá-lo. Coloque-se no lugar dele, no sentido de tentar sentir aquilo que ele está sentindo, né? É fazer-se um com ele. E aí eu tenho certeza que você já vai começar a entender essa questão da misericórdia de Deus na sua vida e vivendo de uma maneira mais plena o ano da misericórdia. E aí a gente vai, depois disso, trabalhar essa questão, por exemplo, da Porta Santa. Como é que a gente vive isso? O que é que a gente tem que fazer? Como é que tem que se posicionar? Como é que a gente tem que entender isso na nossa vida? Porque agora a gente vai ver mais um VT sobre essa questão da misericórdia. Aliás, um vídeo que fala um pouco sobre essa questão da misericórdia também do Papa Francisco. Acompanhe comigo. Papa Francisco parou o papamóvel para que estas duas crianças... Opa, tivemos um pequeno problema aí problema técnico, a gente diz, não é? Um problema técnico, daqui a pouco, assim que restabelecer, a gente passa esse vídeo para você, para entender um pouco essa questão da misericórdia, como nós já tínhamos visto aqui, não é? Então, assim que puder, a gente vai voltar esse vídeo para você. Então, eu gostaria de continuar lembrando o seguinte, antes de entrar esse vídeo, eu falava sobre a questão da Porta Santa. E você sabe que todas as dioceses, a igreja do mundo todo, em todas as dioceses, algumas igrejas, ou santuários, ou catedrais, elas são nominadas para que naquele lugar seja feita a peregrinação. Então, por isso, nestas igrejas, na catedral, por exemplo, aqui na Arquidiocese de Campinas, como exemplo específico, nós temos 2 lugares de peregrinação, que é a Catedral, né, de Campinas e também temos a Basílica do Carmo. Nesses 2 lugares, nessas 2 igrejas, nós temos lá uma Porta Santa. Essa porta foi selada antes de começar todo o Ano Santo da Misericórdia, o Jubileu da Misericórdia, e no dia
específico no dia 13 de dezembro, porque no dia 8 o Papa abriu a Porta Santa lá em Roma, no dia 13 foi aberta a Porta Santa aqui em Campinas. E nesse dia, essa porta é aberta e nós a consideramos como um lugar privilegiado por onde nós somos convidados a passar. Quando você passa pela Porta Santa, você já vai, desde então, recebendo as indulgências. É uma das possibilidades, não é? A Porta Santa, todos nós somos convidados a passar. Por quê? A dimensão da Porta Santa é a dimensão da peregrinação. Isso é muito bonito, isso é muito importante, porque o povo de Deus caminhou, peregrinou pelo deserto com as dificuldades, com tudo aquilo que foi próprio durante essa caminhada, longa caminhada, e a partir disso eles foram vivendo não só esse dado da peregrinação, mas até mesmo uma purificação pessoal. E a gente, quando já retoma isso na Porta Santa, a gente faz isso também. A gente retoma um tempo na nossa vida e dentro disso não só fazemos memória daquilo que o povo de Deus fez na peregrinação, mas também, claro, cada um de nós faz a sua peregrinação pessoal, passa por ali e recebe a bênção de Deus. Por isso, quando na sua diocese, onde você frequentar, procure saber, se você ainda não sabe, onde é a Porta Santa. Porque aquela Porta Santa, ela tem um espaço privilegiado na nossa vida de igreja e principalmente nos ajuda a entender um pouco mais essa questão da misericórdia. Então, você conhecendo onde está essa Porta Santa, aí você vai começar uma preparação toda anterior a isso, que eu vou explicar para você daqui a pouco. Como que você precisa estar para passar por essa Porta Santa? Que oração que você precisa fazer? Quais são as atitudes de misericórdia ou de piedade que você deve vivenciar para você poder passar por essa Porta Santa e receber de fato essa bênção, essa indulgência que nós estamos falando? Mas antes disso, claro, a gente vai explicar para você o que é confissão, o que é indulgência. Uma outra coisa importante, dentro disso, quando a gente pensa na indulgência e na confissão, a gente quer que você fique com toda a clareza para que, logicamente, ao longo de todo esse ano, você possa viver isso de maneira mais plena. Então, você pode se perguntar assim, quando eu tenho que passar por essa Porta Santa? Como que eu tenho que estar para passar por essa Porta Santa? Quais são as regras ou normas que existem para passar, para que eu possa passar por ela? E dentro disso a gente vai compreendendo melhor aquilo que nós precisamos saber e precisamos fazer, tá bom? Nós agora já recuperamos esse nosso vídeo que a gente ia passar para você, então vamos ver agora esse vídeo com o Papa Francisco. Acompanhe comigo. Papa Francisco parou o papamóvel para que estas duas crianças pudessem acompanhá-lo durante seu passeio para saudar os peregrinos. Em sua catequese, o pontífice refletiu sobre como a Bíblia mostra que Deus corrige com a misericórdia e não se cansa de perdoar, não importa o quão sério é o pecado. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos, para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo e deixar-se corrigir por ele. A cada semana, Papa Francisco reflete sobre a misericórdia. Nesta, ele lembrou que Deus não está limitado a perdoar, mas ele corrige as pessoas para torná-las melhor. Deus se comporta com nós como um padre de família que ama a seus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crescer en el bien y en la libertad. Em alguns momentos do discurso, o pontífice disse que a Igreja Católica não aceita esmolas de quem ganhou dinheiro de forma desonesta. É fruto del sangue di tanta gente sfruttata, maltrattata, schiavizzata, col lavoro mal pagato. Io dirò a questa gente, per favore, portati indietro il tuo assegno, brucialo. Il popolo di Dio, cioè la Chiesa, non ha bisogno di soldi sporchi,
ha bisogno di cuori aperti alla misericórdia de Deus. Olha, o Papa com palavras aí duras, né, sábias, claro, né, sempre sábias, e ele dizendo que ele não quer coisas sujas, não é? Ele quer um coração contrito, né? Ele não, Deus, quer um coração contrito, um coração humilde que possa viver plenamente esta questão da misericórdia. O Papa foi muito sábio naquilo que ele disse, você entendeu muito bem. É importante que a gente, a partir de hoje, pense nisso também. Como é que nós estamos empregando todas as nossas forças, todas as nossas energias, como é que nós estamos entregando o nosso coração para o nosso querido Deus. Muito bem, nós vamos para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só, até daqui a pouco.